André Comte Sponville, em sua palestra denominada A Felicidade Desesperadamente. Ele fez uma reflexão profunda sobre esse sentimento que parece tornar a vida algo que vale muito a pena. A felicidade, quase por definição, interessa a todo mundo. Lembre-se de Pascoal, todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção. É o motivo de todas as ações de todos os homens, inclusive dos que vão se enforcar. Você não concorda que nós, homens, desejamos todos serem felizes? Que a busca da felicidade é a coisa mais bem distribuída do mundo? Epicuro disse uma vez: a filosofia é uma atividade que, por discursos e raciocínio, nos proporciona uma vida feliz. Segundo André Comte Sponville, o seu conceito é mais discreto. Ele acredita que a filosofia tende a nos proporcionar uma vida feliz. Por ser uma prática discursiva, ela procede por discursos e raciocínios que têm a vida por objeto, a razão por meio e a felicidade por fim. Trata-se de pensar melhor para viver melhor. É por isso que podemos concluir que a felicidade é a meta da filosofia. E digo mais ainda, é algo natural reconhecermos a sabedoria pela felicidade, e todo caso por certo tipo de felicidade. Porque, se o sábio é feliz, não é de uma maneira qualquer nem em um preço qualquer. Se a sabedoria é uma felicidade, não é uma felicidade qualquer. Não é, por exemplo, uma felicidade obtida a custo de drogas, ilusões ou diversões, uma pílula da felicidade. Uma pílulazinha azul, cor-de-rosa ou verde, que bastaria tomar todas as manhãs para se sentir plenamente feliz. Isso não é a felicidade que queremos. Porque a felicidade que queremos, a felicidade que os gregos chamavam de sabedoria, aquela que é a meta da filosofia, é uma felicidade que não se obtém por meio de drogas, mentiras, ilusões, diversões, no sentido pascaliano do termo. É uma felicidade que se obteria em certas relações com a verdade. Uma verdadeira felicidade ou uma felicidade verdadeira. Mas o que é a sabedoria? Para André, e para a filosofia de um modo geral, seria a felicidade na verdade. A alegria que nasce da verdade. Essa expressão é de Santo Agostinho. Também é a mesma palavra beatitude que Spinoza retomara bem mais tarde para designar a felicidade do sábio. A sabedoria é uma felicidade verdadeira ou uma verdade feliz. Não precisamos ser sábios ao ponto de dedicar a vida a dar palestras e reconhecer e citar grandes textos de filosofia. Não se trata disso. Não precisa ser tão rigoroso consigo mesmo. Podemos ser mais ou menos sábios, do mesmo modo que podemos ser mais ou menos loucos. Digamos que a sabedoria aponta para uma direção, a do máximo de felicidade no máximo de lucidez. Creio que se você ficou até aqui, compreendeu que a felicidade é a meta da filosofia. Para que serve filosofar? Serve para ser feliz, para ser mais feliz. Mas se a felicidade é a meta da filosofia, ela não deve ser sua norma. A meta de uma atividade é aquilo que ela tende. Sua norma é aquilo a que ela se submete. A filosofia não se submete à felicidade, mas pelo contrário, ela tende a buscar a felicidade através de uma compreensão de si mesmo, do domínio sobre os seus vícios, desejos e ilusões. Assim adverte André. Não é porque uma ideia me faz feliz que devo pensá-la. Porque muitas ilusões confortáveis me tornariam mais facilmente feliz do que várias verdades agradáveis que conheço. É por isso que a norma da filosofia é a verdade, pelo menos a verdade possível, porque nunca a conhecemos por inteiro, nem absolutamente, nem com total certeza. Trata-se de pensar não o que me torna feliz, mas o que me parece verdadeiro. A felicidade é a meta, a verdade é o caminho ou a norma. Isso significa que se o filósofo puder optar entre uma verdade e uma felicidade, ele só será filósofo ou só será digno de sê-lo se optar pela verdade. Mas vale uma verdadeira tristeza do que uma falsa alegria, diz Sponville. Do meu ponto de vista, só é verdadeiramente filósofo quem ama a felicidade, como todo o mundo. Mas ama mais ainda a verdade. Só é filósofo quem prefere uma verdadeira tristeza a uma falsa alegria, porque a sabedoria é tão necessária para a felicidade. E por que não somos tão felizes assim? Em primeiro lugar, a felicidade é a sabedoria de aproveitar a vida com leveza e boas práticas. Por isso a sabedoria é necessária. Se não morrêssemos, mesmo sem ser felizes, teríamos tempo de aguardar. Diríamos a nós mesmos que a felicidade acabaria chegando, nem que daqui a alguns séculos. Se fôssemos plenamente felizes, aqui e agora, poderíamos talvez aceitar morrer. Esta vida tal como é, em sua finitude, em sua brevidade, bastaria para nos satisfazer. Se fôssemos felizes sem ser imortais, ou imortais sem ser felizes, nossa situação seria aceitável. Mas, se ao mesmo tempo mortal e infeliz, ou saber mortal sem se julgar feliz, é uma razão forte para tentar se safar para filosofar de verdade. Por isso, a sabedoria é necessária. Por isso é preciso filosofar.
Porque somos muito mais infelizes ou muito menos felizes do que os outros imaginam. E porque não há grandes pessoas. É meu ponto de partida. Não somos felizes, ou não somos suficientemente ou demasiadamente. Mas por quê? Não somos felizes às vezes porque tudo vai mal. Os que sofrem na miséria, o desemprego, a exclusão, os que são afetados por uma doença grave ou têm um próximo morrendo, penso que não se trata de que eles não sejam felizes. Compreendo facilmente e há maior urgência para eles. Sem dúvida, isso não seria filosofar. Quem se vê diante do desespero não tem como prioridade a filosofia, mas sim tentar solucionar esse problema de desesperador. A filosofia exige um pouco de tranquilidade e ausência de urgência, exige autocontrole e autoconhecimento, pois antes é preciso sobreviver e lutar, ajudar e tratar, para depois pensar em filosofar. Mas se não somos felizes, nem sempre é porque tudo vai mal. Também acontece com maior frequência não sermos felizes quando tudo vai mais ou menos bem, pelo menos para nós. Assim, não basta ter tudo para ser feliz, para sê-lo de fato. O que nos falta para ser feliz, quando temos tudo para ser e não somos? Talvez a resposta pareça simplista, mas falta-nos a sabedoria. Os estoicos e os epicuristas pretendiam que o sábio fosse feliz em todo e qualquer circunstância, independentemente do que lhe possa acontecer. Sua casa acaba de pegar fogo, para um estoico, não tem importância. Se você tem sabedoria, você é feliz. Mas na minha casa estavam minha mulher e meus filhos. Morreram todos. Na concepção fria do estoicismo, não que os estoicos preguem isso, mas na literalidade do pensamento, isso não teria uma importância vital em suas vidas. Se você tem sabedoria, você é feliz. Porque ao sábio idealizado dos estoicos, a natureza traça o seu papel e as coisas simplesmente acontecem sem razão de ser. Acontecem porque acontecem. E perder a família tragicamente é uma possibilidade real no mundo. Logo, o espírito do sábio já aceita como um dos acontecimentos da natureza, sem se deixar afundar no desespero. Confesso que me sinto incapaz dessa sabedoria. Aliás, os próprios estoicos reconheciam ser possível que não existisse nenhum sábio. E no sentido que empregavam a palavra, talvez jamais tivesse existido um sábio na Terra. Essa sabedoria absoluta não passa de um ideal que nos ofusca, pelo menos tanto quanto nos ilumina. Me contentaria perfeitamente com uma sabedoria menos ambiciosa ou menos assustadora, com uma sabedoria de segunda linha, que me permitisse ser feliz não quando tudo vai mal. Não sou capaz disso e não peço tanto assim, mas quando tudo vai mais ou menos bem. O que nos falta para ser feliz quando temos tudo para sê-lo e não somos? O que nos falta é a sabedoria, em outras palavras. Saber viver, não no sentido profundo do termo, no sentido em que Montaigne dizia que não há ciência tão árdua quanto a de saber viver bem, e naturalmente esta vida. Trata-se de aprender a viver. Apenas isso é filosofar de verdade. Filosofar serve para aprender a viver, se possível, antes que seja tarde demais, antes que seja absolutamente tarde demais. Por quê? Temos que partir do desejo. Não apenas porque o desejo é a própria essência do homem, como escrevia Spinoza, mas também porque a felicidade é o desejável absoluto, como mostra Aristóteles. E enfim, porque ser feliz é, pelo menos numa primeira aproximação, ter o que desejamos. Encontramos esta última ideia em Platão, em Epicuro, em Kant, e no profundo, em cada um de nós. O que é o desejo? O amor é desejo, e o desejo é falta. E Platão reforça: o que não temos, o que não somos, o que nos falta, eis o objeto do desejo e do amor. Em Sartre, o homem é fundamentalmente desejo de ser, e o desejo é falta. Na medida que desejamos o que nos falta, é impossível sermos felizes. Por quê? Porque o desejo é falta, e porque a falta é sofrimento. Como você pode querer ser feliz se lhe falta precisamente aquilo que você deseja? No fundo, o que é ser feliz? Ser feliz é ter o que se deseja, não necessariamente tudo o que se deseja, porque neste caso é fácil compreender que nunca seremos felizes. A felicidade, como diz Kant, seria um ideal não da razão, mas da imaginação. Ser feliz não é ter tudo o que deseja, mas pelo menos uma boa parte, talvez a maior parte, do que se deseja. Se um desejo é satisfeito, já não há falta, logo, não há desejo. De modo que ora desejamos o que não temos e sofremos com essa falta. Ora temos o que desejamos, portanto, já não desejamos. E nos entediamos, como escrevera Schopenhauer, ou nos apressamos a desejar outra coisa. Giramos sempre no mesmo círculo sem poder sair. O exemplo do desemprego. Todos compreendem que o desemprego é uma desgraça e ninguém se espantaria se o desempregado lhe dissesse como eu seria feliz se arranjasse um trabalho. O desemprego é uma infelicidade. Mas onde já se viu o trabalho ser uma felicidade? Mas se o desemprego dura muito,
Você pensa, como eu seria feliz se tivesse um trabalho ou qualquer trabalho. Mas quando você tem um trabalho, o trabalho não é uma felicidade, o trabalho é um trabalho. Em Spolville, em seu exemplo, quando criança, ele disse: vejo um cego. Fecho os olhos alguns segundos, caminho às cegas parece-me atroz. Digo comigo mesmo: se esse cego recuperasse a visão, ele seria loucamente feliz, simplesmente por enxergar. E eu, que não sou cego, comentava cá com os meus botões: deveria eu ser loucamente feliz por enxergar, não deveria? Mas isso não funcionou. Porque tão certamente quanto ser cego é uma infelicidade, o fato de enxergar nunca bastou para fazer a felicidade de quem quer que seja. Ora, ela não faz a sua felicidade já que ele é cego e a visão lhe falta, e não faz a nós porque enxergamos e por consequente a visão não nos falta. Em todo caso, não há visão que baixe a felicidade. Quando desejo o que não tenho é falta, a frustração, que Schopenhauer chama de sofrimento. E quando o desejo é satisfeito, já não é sofrimento, uma vez que já não há falta. Não é felicidade, uma vez que já não há desejo. É o que Schopenhauer chamaria de tédio, que é a ausência de felicidade no lugar mesmo da sua presença esperada. Assim podemos resumir tão tristemente o essencial. A vida oscila, pois, como um pêndulo, da direita para a esquerda, do sofrimento ao tédio. O sofrimento porque eu desejo o que não tenho e porque sofro com essa falta. O tédio porque tenho o que, por consequente, já não desejo. Pascal explica que jamais vivemos para o presente. Vivemos um pouco para o passado, explica ele, e principalmente muito, muito para o futuro. Assim, nunca vivemos, esperamos viver, e dispondo-nos sempre a ser felizes, é inevitável que nunca o sejamos. Mas o que fazer? Como escapar desse ciclo de frustração e do tédio, da esperança e da decepção? Há várias estratégias possíveis. Em primeiro lugar, o esquecimento, a diversão. Fingimos ser felizes, finjamos não nos entediar, finjamos não morrer. Não vou me deter nisso. É uma estratégia não filosófica, pois a filosofia trata-se justamente de não fingir. Trata-se da verdade. Segunda estratégia possível, o que Sponville chamou de fuga para a frente, de esperança em esperança. Como esses jogadores da loto que todas as semanas se consolam de terem perdido com a esperança de que ganharão na semana seguinte. A terceira estratégia prolonga o precedente, mas mudando de nível. Já não é uma fuga para a frente, de esperança em esperança, mas antes um salto, como diria Camus, uma esperança absoluta. O prazer do passeio é estar onde desejamos estar. Dar os passos que estamos dando. Desejar dá-los, não desejar estar à luz ou efetuar outros passos. Os que daremos mais tarde ou ali em diante. O prazer da viagem, no mesmo modo, é como diria Baudelaire. É partir do partir. Triste o viajante que só espera a felicidade na chegada. Não confunda o desejo com a esperança. Ora, são duas coisas diferentes, ligadas, é claro, mas diferentes. Sei que você está sentado, coisas que ninguém os obriga. Portanto, se sentaram voluntariamente, porque desejam estar sentados. Portanto, desejam o que não lhes falta. De modo que estamos aqui a refutar Platão em ato, já que ele dizia que só desejamos os que nos falta. E se você está sentado, parado assistindo esse vídeo, a desejar ficar sentado, o que evidentemente não lhes falta. Em outras palavras, que você ficou sentado porque deseja, senão estaria de pé ou se levantando. Portanto, desejo o que não lhe falta. E se tenho tanto prazer assim em falar a você, é pela mesma razão. Desejo o que faço. Aqui e agora, faço o que desejo. Isso vale para qualquer ação. Do mesmo modo, o corredor que só deseja passadas por vir, não as que ele dá. Do militante que só deseja a vitória, não o combate. Mas, se assim fosse, por que e como ele correria, militaria? Todo ato necessita de uma causa próxima, eficiente e não final, e o desejo, como notava Aristóteles, é uma única força motriz. É por isso que podemos ser felizes. É por isso que às vezes o somos. Porque fazemos o que desejamos, porque desejamos o que fazemos. De fato, o que é a esperança? É um desejo. Não podemos esperar o que não desejamos. Toda esperança é um desejo, mas nem todo desejo é uma esperança. Uma esperança é um desejo referente ao que não temos, ou ao que não é. Em outras palavras, um desejo a que falta seu objeto. Essa é a ideia do desejo segundo Platão. É por isso que esperamos. Esperar é desejar sem ter. Também podemos esperar o passado ou o presente, contando que ignoremos. Só esperamos o que somos incapazes de fazer, o que não depende de nós. Quando podemos fazer, não cabe mais esperar, trata-se de querer. Esperar é desejar sem poder. É um desejo que se refere ao que não temos, uma falta, que ignoramos se foi ou se será satisfeito. Enfim, cuja satisfação não depende de nós. Esperar é desejar, sem gozar, sem saber, sem poder. Na medida em que haja desejo,
Mas se estamos vivos há desejo, é desejar tendo, desejar aquilo que temos. Na arte, no passeio, na amizade, na gastronomia, no esporte, no trabalho, enfim. É, portanto, o próprio prazer. Desejar o que sabemos é, portanto, o próprio conhecimento, pelo menos para quem o deseja, para aquele que ama a verdade, e tanto mais quanto ela nos falta. O sábio, nesse sentido, é um conhecedor. O conhecedor não é apenas aquele que conhece, mas também aquele que aprecia. O sábio é um conhecedor da vida, ele sabe conhecê-la e apreciá-la. O contrário de desejar sem poder é desejar o que podemos, logo, o que fazemos. A única maneira de poder efetivamente é querer, e a única maneira verdadeira de querer é fazer. Em outras palavras, é a imensa lição estoica: sempre queremos o que fazemos, sempre fazemos o que queremos, nem sempre o que desejamos ou o que esperamos. Longe disso, mas sempre o que queremos. Mais uma vez, é a diferença entre a esperança, desejar o que não depende de nós, e a vontade, desejar o que depende de nós. Sêneca, que escreve em Substância a seu amigo Lucílio o seguinte: quando você desaprender de esperar, eu ensinarei o querer. Não é uma esperança que faz os heróis. É a coragem e a vontade. Spinoza tem razão. Não há esperança sem temor, nem temor sem esperança. Você espera passar no exame? Então, é o que você tem medo de ser reprovado. Você tem medo de ser reprovado? Então você espera passar. Assim, a felicidade, que só existe no presente. Não mais a felicidade perdida, mas a felicidade em ato. O desejo é a própria essência do homem, mas há 3 maneiras principais de desejar, 3 ocorrências principais do desejo: o amor, a vontade, a esperança. A vontade é um desejo que se refere ao que depende de nós. O amor é um desejo que se refere ao real. Só gostamos do que é. O que sabemos é que a felicidade é desesperadora. Freud escreveu em algum lugar, retomando uma forma de Gotay, que não há nada mais difícil a suportar do que uma sucessão ininterrupta de 3 lindos dias. Talvez para todos os que só sabem viver de esperança. 3 lindos dias que se seguem é difícil porque não deixamos mais grande coisa a esperar. O estudo é demorado, difícil, o estudante se dizia anos a fio. Como serei feliz no dia em que tudo isso tiver acabado? Quando eu passar no exame? De repente você é professor e lhe oferece mais um ano. Para você aproveitar a vida, começar uma tese. O que mais esperar? O que de melhor esperar? Nada. É o momento mais difícil da vida. O mais feliz, ou o que deveria sê-lo, mas a realidade é bem diferente. É o momento em que se fica deprimido, se pergunta se já não é tempo de filosofar de verdade. O que tento pensar é que o desespero pode ser alegre, que a felicidade seja desesperada e o desespero feliz. Porque o sábio, como diziam os estoicos, se você quer avançar, precisa saber aonde vai. Digamos que a sabedoria é uma meta que fixamos para nós, como uma ideia reguladora, para tentar avançar. O sábio, dizia eu, não tem mais nada a esperar ou aguardar, nem a esperar e ter esperança. Por ser plenamente feliz, não lhe falta nada. E porque não lhe falta nada, ele é plenamente feliz. Para Spinoza, na Ética, não há esperança sem temor, nem temor sem esperança. Se não há esperança sem temor, nem temor sem esperança, deve-se concluir que o sábio, de acordo com Spinoza, não espera nada. A sabedoria é a serenidade e a ausência de temor. Que caminho? O da desilusão, da lucidez ou do conhecimento, o caminho que deve nos tornar menos dependente da esperança e nos liberta do temor. Mas que ideia? A da beatitude, a felicidade de quem não tem mais nada a esperar. Porque está perdido? Não. Porque não tem mais nada a perder. Porque está salvo de si e agora nesta vida. No inferno é praticamente impossível não esperar, ao contrário do bem-aventurado em seu paraíso, que não pode esperar mais nada, pois tem tudo. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino escreveram isso explicitamente. No reino já não haverá esperança, pois não haverá mais nada a esperar. Já não haverá fé, pois conheceremos Deus. Não haverá mais que a verdade e o amor. Do ponto de vista do ateu, o inferno e o paraíso, a unidade dos dois, já estamos. Ele está aqui e agora. Mahabharata, o livro imemorial da espiritualidade indiana, encontra-se essa frase: só é feliz quem perdeu toda a esperança, porque a esperança é a maior tortura que há e o desespero é a maior felicidade. Jules Renard, em seu diário, escreveu: nada desejo do passado, já não conto com o futuro, o presente me basta. Sou um homem feliz porque renunciei à felicidade. Renunciar à felicidade? Como assim? É a única maneira de viver, parando de esperar, de ter expectativas. Como esperar e desejar sem saber, sem poder, sem gozar, o sábio não espera nada. Não que ele saiba de tudo, ninguém sabe de tudo. Nem que possa tudo, ele não é Deus. Nem mesmo que ele seja só prazer. O sábio, como qualquer um, pode ter uma dor de dente. Mas, porque ele cessou de desejar outra coisa além do que sabe, ou do que sente.
ou do que pode, ou do que gosta. Ele não deseja mais do que o real, de que faz parte, e esse desejo sempre satisfeito, já que o real, por definição, nunca falta. O real nunca está ausente, e esse desejo, pois sempre satisfeito, é então uma alegria plena, que não carece de nada, e o que chamamos de felicidade, e também o que chamam de amor. Para Platão, o amor é desejo e o desejo é falta. Para Spinoza, o desejo não é falta, o desejo é potência. Potência de existir, potência de agir, potência de gozar e de se regozijar. Ser platônico é reduzir o apetite, a potência de gozar o que fazemos, a fome, a falta do que não temos. Uma filosofia para tempos de penúria, se quiserem, mas, em tempos de penúria, sem dúvida, há coisa melhor a se fazer do que filosofia. O desejo, de acordo com Spinoza, seria antes essa força em nós que nos permite comer com apetite. Não é a falta que lhe falta, é a potência de gozar o que não lhe falta. O amor é o desejo, mas o desejo não é falta. O desejo é potência, potência de agir, vontade de poder. O amor é alegria. O amor é a alegria que a ideia de sua causa acompanha. Fico contente com a ideia de que você existe. Isso é uma declaração de amor. Porque uma declaração espinosista de amor é uma declaração de amor que não lhe perde nada. É um amor que não lhe pede nada em troca. Quando alguém diz eu te amo, significa você me faz falta e portanto eu te quero. Então sim, pedir alguma coisa. E até mesmo pedir tudo, que é pedir a alguém. Já que é pedir à própria pessoa, eu te amo, quero que você seja minha. Ao passo que dizer estou contente com a ideia de que você existe não é pedir absolutamente nada. É manifestar uma alegria, em outras palavras, um amor, que, é claro, pode ser acompanhado de um desejo de união ou de posse, mas que não poderia ser reduzido a apenas isso. O amor é a alegria de que a ideia de sua causa acompanha. Você está apaixonado, você está em Platão, você só deseja o que não tem. Ser espinosista, às vezes pelo menos, ou de viver um pouco em Spinoza, quero dizer, amar o que não lhe falta, regozijar-se com o que é. Há uma coisa que a falta não explica, que o platonismo não explica. Que existam casais felizes às vezes, que haja um amor que não seja de falta, mas de alegria. Que não seja de frustração, mas de prazer. Que não seja de tédio, mas de carinho. Que não seja de ilusão, mas de verdade, de intimidade, de confiança, de desejo, de sensualidade, de gratidão, de humor e de felicidade. Eles se dizem: sou tão feliz por você existir, feliz por você me amar, feliz por compartilhar sua cama. Sua felicidade, sua vida, todo casal feliz é uma recusa do platonismo. Por mim, é um motivo a mais para gostar dos casais quando são felizes e desconfiar do platonismo. Trata-se de aprender a desejar o que depende de nós, isto é, aprender a querer e a agir. Trata-se de aprender a desejar o que é, isto é, amar, em vez de desejar sempre o que não é, de esperar ou de lamentar-se. Não se trata de se impedir de esperar, trata-se de aprender a pensar, a querer e a amar. O sábio é sábio, escrevia Alain. Não por menos loucura, mas por mais sabedoria. Não tende a amputar a sua parte da loucura, da esperança, portanto, da angústia e do temor. Aprendam, ao contrário, a desenvolver a sua parte de sabedoria e de potência, como diria Spinoza. Em outras palavras, de conhecimento, ação e amor. Não se impeçam de esperar. Aprendam a pensar, aprendam a querer um pouco mais e amar um pouco melhor. A sabedoria é apenas um ideal, e nenhum ideal existe. É apenas uma palavra, e nenhuma palavra contém o real. Se vocês saírem daqui dizendo como eu seria feliz se fosse sábio, eu terei fracassado. Diziam os estoicos, deve saber aonde vai, sim, mas o importante é ir em frente. A sabedoria é apenas um horizonte que nunca alcançaremos absolutamente, e que no entanto nos contém. Temos os nossos momentos de sabedoria, como temos nossos momentos de loucura. A felicidade não é absoluta, é um processo, um movimento, um equilíbrio, só que instável. Somos mais ou menos felizes, uma vitória, só que frágil, sempre a ser defendida, sempre a ser continuada e recomeçada. Não sonhemos a sabedoria. Paremos, ao contrário, de sonhar nossa vida. Trata-se, na ordem teórica, de crer um pouco menos e de conhecer um pouco mais. Na ordem prática, política ou ética, trata-se de esperar um pouco menos e agir um pouco mais. Enfim, a ordem afetiva ou espiritual, trata-se de esperar um pouco menos e amar um pouco mais. Ficamos por aqui. Assista os demais vídeos das nossas playlists e acesse o nosso site www.metovalor.com.br. Deixe seu comentário, seu like e até a próxima.